Amém, meus irmãos. Os irmãos podem sentar. E ao sentar, já abram suas Bíblias em Isaías capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 1 ao 7. Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7. Isaías capítulo 9, versos de 1 a 7. Vamos ler, depois nós vamos orar e ver o que Deus tem para nós nesse texto, nessa manhã. Diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por esse texto maravilhoso. Que o Senhor possa trazer luz à nossa mente e ao nosso coração ao olharmos para esse texto maravilhoso. Fala conosco, Jesus, nessa manhã. Em teu nome nós oramos e suplicamos. Amém. Amém, meus irmãos. Quando você olha para o seu ano, e nós fazemos isso ao chegar ao final de cada ano, nós olhamos para o ano que passou, o ano que está terminando. Quando você olha para esse ano, nós vamos notar e olhar e talvez você chegue à conclusão de que não foi um ano fácil. Seu ano talvez não tenha sido, não esteja sendo fácil. Tanto pastores, quanto empresários, quanto trabalhadores, professores, jovens, adolescentes. Você vai olhar para o seu ano e talvez chegar a essa conclusão, dizer: meu ano foi um ano muito difícil. Não foi um ano fácil. Mas eu pergunto, que ano já foi fácil? Talvez nenhum ano tenha sido fácil. Nós vivemos inseridos em um contexto urbano em que a gente é levado a pensar em ciclos não contínuos. Aí você olha para mim e diz: do que tu está falando? Eu explico. Nós estamos inseridos num mundo em que a gente pensa que ao chegar o final do ano, no primeiro ou segundo dia do ano, todas as coisas vão ser novas. O ano vai ser novo, vai ser tudo diferente. Tudo
tudo vai ser diferente. Acabou esse ano lastimável, ele terminou, vai se iniciar um ano novo. Então, todas as coisas vão ser diferentes a partir de agora. Mas não é assim. As coisas não funcionam dessa forma, não é assim que as coisas funcionam. Os problemas sem solução, eles ainda vão estar lá no dia 2, por mais que no dia 1º você escolha esquecer deles. Você deixa os seus problemas lá naquele cantinho e comemora. Nós temos o almoço ou o jantar do dia 31 e o almoço do dia 1º, e a gente celebra, a gente comemora um ano novo que está começando, e a gente deixa aquele problema não resolvido ali. Né? Dia 2 a gente vai olhar para ele de novo. Mas, só que não é assim que as coisas funcionam. Não é um ano novo e tudo se fez novo. Não é assim que as coisas funcionam. Só que nós vamos vivendo a nossa vida como se os anos fossem ciclos não continuados. Nós vamos nos anestesiando com as coisas do mundo sem muitas vezes querer lidar com os nossos problemas, com os nossos pecados, com os nossos desleixos, com a nossa negligência, dor, doenças e outras coisas que a gente escolhe deixar ali e nem mexer. E depois a gente vê como é que vai ser. Até que chega o Natal. E a cada ano ele chega. A cada ano o ano termina. E o Natal é um período do ano em que as pessoas elas buscam esperança. Muitas vezes em coisas vazias, mas elas buscam esperança. E a pergunta é: esperança de quê? Esperança de ter um ano melhor, porque afinal de contas é Natal, é tempo de esperança, e nós estamos no final do ano, então o ano que se inicia eu tenho a esperança de que ele vá ser o melhor. Esperança também de uma vida menos doída. Eu espero que o ano que vem ele seja menos doloroso, porque esse ano foi muito difícil. A gente também tem esperança de uma solução para os problemas que a gente tem enfrentado ou negligenciado. O fato é que tanto o Natal quanto o novo ano que se aproxima, eles geram uma expectativa de esperança a corações que estão com fome e sede de luz, de ter vida. O texto que nós temos diante de nós, nessa manhã, meus irmãos, é um texto muito conhecido nessa época do Natal. E esse texto, ele é a própria esperança em palavras. Esperança a um povo que estava prestes a ser levado cativo, escravizado, está prestes a sofrer grande sofrimento. Notem como o versículo 1, ele inicia dizendo: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. A primeira coisa que nós temos que fazer ao nos deparar com um texto que inicia dessa forma é olhar para trás. A primeira coisa que nós temos que fazer ao olhar para um texto que inicia com mas para a terra que estava aflita não continuará na escuridão é olhar para trás. Por quê? Toda vez que um texto iniciar com essas conjunções, mas, todavia, contudo, entretanto, necessariamente você vai ter que olhar para o que está sendo dito antes, para entender o contexto em que isso está sendo colocado aqui dessa forma. Então nós precisamos olhar para o capítulo 8,
e entender o que o capítulo 8 está nos dizendo. E o capítulo 8, ele está nos mostrando que o povo será levado. O povo será levado. A terra será invadida. Cidades serão saqueadas. O povo será escravizado. Será levado para uma terra distante e só restará dor e destruição. Esse é o contexto do capítulo 8. E é por essa razão que o texto do capítulo 9 inicia dizendo: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. E o versículo continua dizendo: Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Meus irmãos, as terras de Zebulon e Naftali, elas eram as primeiras terras a serem invadidas, elas ficavam ao norte de Judá. E era exatamente esse o caminho que os invasores faziam. Eles entravam primeiro pela terra de Zebulon, depois pela terra de Naftali, e eles iam descendo, conquistando todas as áreas. Todo o reino de Israel. Essas cidades, elas eram as portas de entrada e saída para os assírios, que estavam prestes a invadir, e depois, no futuro, para os babilônios da mesma forma. E depois que esses povos invadiam essas cidades, eles levavam cativos os seus escravos, não restava absolutamente nada. Essas terras ficavam devastadas, completamente destruídas. Eles invadiam e levavam tudo, e na saída levavam o que eles não tinham levado antes. Reparem que o profeta já está vendo a restauração de uma terra que será invadida, que será destruída. E ele está vendo que essa terra será destruída, mas ela já será restaurada. Essa é a visão do profeta aqui. Quando ele diz: mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Ele já está vendo uma terra restaurada. Ele já está vendo que Deus fará algo para restaurar uma terra destruída e devastada. Seria da Galileia dos gentios que viria a salvação. Meus irmãos, essa era uma afirmação difícil de engolir aqui. E não só nesse tempo em que os israelitas estavam vivendo, mas no futuro também. Porque a região da Galileia, ela era desprezada. Ela era uma região com um povo misturado. Lembram os judeus e os samaritanos, que tratavam os samaritanos como eles são inferiores, né? Era essa a visão que eles tinham sobre os moradores da região da Galileia. Eles eram judeus misturados com gentios. Eles não eram completamente judeus. Eles eram um misto de pessoas que adoravam o Deus verdadeiro, mas tinham umas coisinhas junto ali. Tinha umas coisas estranhas ali junto. Eles eram considerados impuros, infiéis pelos judeus. Mas Deus disse que é dali que virá a salvação. Mas não era somente pelas invasões que a terra estava destruída, que o povo estava vivendo em completa escuridão. Olhem para o versículo 2, que diz assim: povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes
a luz. Por que eles estavam vivendo em trevas? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Por que esse povo estava vivendo em trevas ou escuridão? O povo de Deus estava vivendo em densas trevas porque eles haviam deixado o Senhor. Eles haviam abandonado o seu Deus. E eles não somente amaram mais as trevas do que a luz, como eles também faziam tudo o que Deus havia dito que não era para eles fazerem. Eles consultavam médiuns e adivinhos. Você pode ver isso no versículo 19 do capítulo anterior. Eles consultavam médiuns e adivinhos, ou seja, consultavam os sábios do seu tempo. Eles consultavam os mortos em favor dos vivos. E o próprio rei deles, o rei Acás, ele sacrificou os seus filhos aos ídolos. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 28. Eles também adoravam outros deuses. Eles serviam aos outros deuses. Eles profanaram o templo do Senhor e eles sacrificavam aos ídolos. Então essa era a razão pela qual o povo de Deus estava andando em trevas, vivendo na escuridão. Mas notem, meus irmãos, que todos esses pecados, eles refletem algo muito maior, uma razão muito mais profunda. O povo andava em trevas porque eles haviam deixado Deus e eles haviam passado a depender de si mesmos. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Quais coisas Deus nos deu para que nós exercitemos a nossa dependência dEle hoje? Quais coisas Deus nos deu? Com quais coisas Deus nos abençoa para que venhamos a depender dEle? Primeiro, Deus nos deu as orações. As orações nos ajudam na nossa dependência de Deus. As orações são um exercício constante de dependência de Deus. Nós oramos para nos comunicar com Deus, mas também para colocar as nossas ansiedades diante do Senhor, as nossas petições diante do Senhor. Nós oramos para confessar os nossos pecados diante do Senhor. E isso é um exercício de dependência de Deus. Quando alguém está deixando o Senhor, a primeira coisa que essa pessoa faz é parar de orar. É a primeira coisa que a pessoa faz. Ela para de orar, depois ela para de confessar seus pecados, ela sai da igreja e abandona a fé. Esse é o caminho. Segunda coisa, quando dizimamos e ofertamos, nós também estamos dependendo de Deus. Dependendo de Deus. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos exercitando a nossa dependência de Deus. E ainda pregando para nós mesmos que dependemos do Senhor. Que Deus suprirá as nossas necessidades. Pensem sobre como é viver com 90% do que você ganha. Pensa só um pouquinho, bem rapidamente. Ao viver com 90% do que você ganha, nós estamos dizendo que Deus vai suprir aquele 10% que vai faltar. Ou que deveria faltar, ou que poderia faltar. E nós ainda estamos pregando para um mundo que diz que Deus não existe.
Nós ainda estamos testemunhando para um mundo que diz que Deus não existe, ao viver com 90%, sendo que no mundo as pessoas não conseguem viver com 100%. E isso é um exercício da dependência de Deus. Terceiro, o dia do Senhor, a frequência no culto, a membresia a uma igreja. Isso também diz ou fala sobre a nossa dependência de Deus. Por quê? Porque é através do seu compromisso, da sua dedicação com o Senhor, com a igreja do Senhor, que você demonstra que Ele é importante. Ao frequentar o culto, ao dar prioridade para estar na igreja no domingo de manhã, você anuncia para você e para todo mundo ao seu redor o que é importante na sua vida. Você prega o evangelho ao frequentar uma igreja sem pregar o evangelho, sem abrir a sua boca. Somente ao frequentar uma igreja, você diz para seus parentes que não são crentes que Deus é importante para você. Você prega para seu vizinho que olha para você saindo todos os domingos pela manhã, às 8h30 talvez, né? Que Deus é importante, que existe um Deus. Olhem quantas coisas a gente consegue fazer, sem às vezes abrir a nossa boca. Nós conseguimos testemunhar e testificar que nós dependemos de Deus. E essas coisas Deus deixou para nós. Agora pensem no contraste disso e em como o mundo tenta encontrar luz e esperança em si mesmos e no que eles mesmos podem fazer. O mundo tenta encontrar luz na dependência de si mesmo, das coisas que eles conseguem fazer, consultando os médiums e adivinhos para solucionar os seus problemas na humanidade, consultando seus sábios desse tempo. Existem pessoas que se voltam, por exemplo, para o Estado, dizendo que elas precisam de um rei, de alguém que diga exatamente o que elas precisam fazer para que a vida delas seja melhor. Outros se voltam então para o mercado financeiro, para as finanças, para as coisas desse mundo. Buscam solucionar os seus problemas e encontrar luz através das finanças. Outros, na tecnologia e na ciência, com a finalidade de acabar com a escuridão que reina no coração de cada um deles. Outros tentam encontrar luz consumindo coisas ou com presentes. E é sempre legal ganhar um presente, né? Mas é legal mesmo. Eles trazem uma alegria momentânea, mas eles não são a luz. Ainda outros tentam aplacar o vazio do seu coração. E aí a gente começa a chegar no final do ano e a gente vê isso, né? Com as festas. Eles tentam aplacar o vazio do seu coração com as festas, com as bebidas, com as drogas, com relacionamentos. Esse ano não deu com essa, eu vou tentar com outra. E assim vai. Notem, meus irmãos, com tudo isso, que o mundo, na verdade, ele está em guerra contra Deus. É contra Deus que o mundo está em guerra. Mas o mundo não vai encontrar luz, a não ser que a própria luz brilhe nas trevas dos seus corações. Mas o profeta Isaías, o que o profeta Isaías está querendo dizer sobre essa luz que brilha nas trevas? O que ele está querendo dizer aqui com isso?
nós estamos ingressando no verão, né? Graças a Deus ainda não está quente, o nosso culto agora é de manhã, o prédio vai ficar mais fresquinho no culto pela manhã, né? Mas nós estamos ingressando no verão, e essa é a época em que o sol, ele traz muita luz para nós que estamos no hemisfério sul, né? E a luz do sol, ela traz vida, verdade e beleza, ou alegria, né? Ela traz essas 3 coisas: vida, verdade e beleza, ou alegria. Vamos olhar para a luz, que é Jesus, nessa perspectiva, ok? Primeiro, a luz do sol, então, nos traz, ou dá, vida. Se o sol se apagasse, primeira coisa que aconteceria é que nós congelaríamos. Nós morreríamos de frio. Então, o sol é a fonte de toda a vida. A Bíblia também nos diz, em Atos capítulo 17, versículo 28, que é só em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Hebreus 1 diz também que Ele é quem sustenta todas as coisas por sua poderosa palavra. Nós existimos apenas porque Deus é quem nos sustenta. É Ele quem nos mantém de pé. É Ele quem nos empresta o fôlego que nos dá vida. Ele é a luz da vida. Mas o sol também, ele nos mostra a verdade. 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 1, versículo 5 e 6 diz que Deus é luz e é fonte de toda a verdade. É Deus quem nos ilumina a mente e o coração para chegarmos ao conhecimento dessa verdade. É Deus quem faz isso. É Ele quem nos capacita e quem nos deu a mente e as faculdades cognitivas para compreendê-lo. É Deus quem faz isso. Deus nos conduziu ao conhecimento dEle próprio. E se não fosse Ele se revelar a nós, ainda andaríamos em trevas, ainda estaríamos em escuridão. Foi Ele quem fez isso. O sol também nos traz a beleza. A luz traz beleza e traz alegria. Quando a gente vê o verão chegando, os passarinhos anunciam que está começando a esquentar. Eles gritam e berram de uma forma tão bela de manhã cedo. Tem um animalzinho que eu não descobri qual é, que ele grita às 5:30 da manhã. Ele é o despertador. E eu moro no 14º andar, gente. E ele berra 5:30 da manhã, das 5:30 às 6 mais ou menos, ele berra. Né? Mas nós nos sentimos mais alegres. E é fato que pessoas que vivem em lugares onde a luz do sol, ela não brilha com tanta frequência, as pessoas são mais depressivas, né? Elas sofrem de depressão. Mas o sol, ele faz as flores brotarem. As plantas florescem. A alegria, ela volta, né? Deus é a fonte de toda a beleza e de toda a alegria. Filipenses nos exorta a nos alegrarmos no Senhor. Então, somente Deus é vida, verdade e beleza. Absolutamente tudo reside em Deus. E notem como o próprio texto diz isso. Olhem, versículo 3. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo. Verso 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Verso 5.
porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa ensanguentada será queimada. Isso significa que o Senhor trará a verdadeira paz. Verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olhem como absolutamente tudo reside em Deus, e é o próprio Deus quem se revela a nós de maneira salvífica. É Deus quem faz isso. Nós não fomos até Deus, nós não fomos atrás do Senhor. Foi o próprio Deus, em sua misericórdia, que veio em nossa direção. Foi o próprio Deus, em sua eleição incondicional, que derramou sua graça irresistível e se revelou a nós. Foi Ele quem fez tudo. Não fomos nós que corremos até o Senhor, foi o Senhor que veio até nós. Olhem como isso é precioso, como isso é maravilhoso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, vivendo em trevas. Efésios 2, verso 4 e 5 diz, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Percebam, meus irmãos, com isso, que o Natal é a declaração de Deus, de que Ele mesmo veio ao nosso encontro. Não fomos nós que fomos até o Senhor, foi Ele mesmo que veio. Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco. E mais, o texto diz que a luz veio até nós, porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Isso é maravilhoso. Agora essa frase, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Essa frase, ela carrega um termo teológico importante para os cristãos, que é a união hipostática. Pastor, o que é isso? A união hipostática, ela descreve a união das duas naturezas, divina e humana, em Jesus. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Agora você olha para mim e pergunta, mas por que isso é importante? Por que eu tenho que saber que Jesus é humano e divino ao mesmo tempo? Isso é importante, porque se Jesus não é 100% homem, Ele não poderia ser o perfeito sacrifício substitutivo, morto em nosso lugar. E se Ele não é 100% Deus, Ele não poderia dar vida eterna e nos reconciliar com Deus. E por isso é importante. Então percebam quem é o menino do Natal, quem é a pessoa do Natal que o profeta está falando. Olhem para os títulos que esse menino recebe. Os títulos que o menino recebe são atribuídos a Deus, e a Deus somente. Maravilhoso Conselheiro indica que ele transcende a compreensão humana. E ainda ele é ungido com espírito de sabedoria. Ele também é o Deus forte. Ele tem poder para cumprir os seus planos. Ele é Pai eterno. Ele é eterno.
ele sempre existiu. E ele também é o príncipe da paz. Significa que o seu reinado trará paz à terra. Então, quem é a pessoa do Natal? Quem é o menino? Esse menino é Deus. Esse menino que nos nasceu é Deus. E percebam com isso tudo, e absolutamente tudo o que nós fazemos para comemorar o Natal, tudo o que você possa pensar que é legal fazer para comemorar o Natal, eu não estou dizendo que você não é para você fazer, mas tudo que você fizer, ainda assim, vai ser muito limitado para comemorar o Natal, para comemorar o que o nosso Deus fez. Mas comemore, cante louvores, faça isso. Faça isso. Nós não conseguimos e nunca conseguiremos expressar tudo o que Deus fez e faz por nós ao celebrarmos a pessoa do Natal. Tenha isso em mente. Mesmo assim, faça, cante louvores. Né? Porque Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Tudo o que fizermos não será suficiente para engrandecer a Deus pelo que Ele fez e faz por cada um de nós. Quando nós tomamos conhecimento do que Deus fez e nós comemoramos isso no Natal, o que nos resta fazer? O que nós podemos fazer para um Deus tão grandioso, a um Deus tão grande? O que podemos fazer? A única coisa que nos resta fazer é adorarmos o nosso Deus, é adorarmos o nosso Senhor. Quando tomamos conhecimento de tudo que Deus fez, a única coisa que nos resta é adorar a Ele. E o que nos resta é nos prostrarmos e reconhecer que o Senhor fez tudo e que nós não fizemos absolutamente nada. Foi a sua luz que brilhou nas trevas do nosso coração. Foi Ele que veio a nós e nos resgatou da escuridão em que nós vivíamos. E agora a pergunta que surge é: ok, eu entendi. Ele é grande, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Deus forte. Mas como esse maravilhoso conselheiro, que é Deus, que é Deus forte, que é Pai eterno, que é o príncipe da paz, como esse rei nasceu? Ele é o rei. Então, de forma lógica, esse rei nasceu em um berço de ouro, né? Correto? Não. Ele nasceu em uma manjedoura. Pensem no porquê esse rei eterno, esse Pai eterno, esse Deus forte, o maravilhoso conselheiro, nasceu em uma manjedoura. Por quê? Pensem no Senhor Jesus e em como Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Quando nós passamos por dificuldades, e a gente passa por um monte, né? Mas quando nós passamos por dificuldades, nós sempre gostamos de conversar com pessoas que trilharam aquele caminho, que passaram por aquilo que nós estamos passando. Nós gostamos disso, né? Se você está passando por um período de depressão, por exemplo, você gostaria de falar com alguém que passou pela depressão e que hoje está vivendo maravilhosamente no Senhor. Todo mundo gosta de fazer isso. Alguém que pudesse nos compreender, alguém que possa nos compreender, que tenha conhecimento pessoal
do que nós estamos enfrentando e passamos. Nós gostamos de nos aconselhar dessa forma, né? Agora, se o nosso Senhor, de fato, nasceu em uma manjedoura, então nós temos algo que nenhuma outra religião tem. E que nenhuma outra religião jamais afirmou ter. Nós temos um Deus que compreende verdadeiramente cada um de nós. Nenhuma outra religião tem um Deus que sofreu no lugar de pecadores. Não existe outro Deus que precisou ser corajoso para se entregar à morte, e a uma morte vergonhosa na cruz. Ou que sabe o que é ser abandonado por seus amigos, o que é ser traído pelos seus. Nenhum outro Deus sabe o que é ser esmagado pela injustiça, torturado por seus opressores, debochado e esbofeteado, humilhado. E nenhum outro Deus se deixou ser morto para salvar pecadores que estavam matando ele. Nenhum outro Deus fez isso. Então o Natal nos lembra que Deus sabe o que nós eventualmente podemos estar passando. Porque quando você ora a Jesus angustiado, Senhor, me ajuda. Eu preciso de coragem para fazer isso. O nosso Deus sabe o que é. Quando você é injustiçado, Ele te entende. Quando você é traído, abandonado por aquelas pessoas que estão mais perto de você, quando você é apunhalado pelas costas por aqueles que estão dizendo que são seus amigos, o nosso Deus sabe como é. Ele entende você. E isso é maravilhoso, porque Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele pode aconselhar você, mas Ele também é o Deus forte. Olhem como o profeta dá um exemplo de como Deus é forte. Versículo 4. Diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Então, apesar de se identificar conosco, Ele também é poderoso para executar os seus planos com sabedoria. Isaías lembra da vitória do povo de Deus sobre os midianitas, ou contra os midianitas. Deus sempre deu vitórias militares ao seu povo, contra os que o oprimiam. Deus levantou líderes como Josué, que entrou com o povo na terra prometida. Deus levantou juízes também, que por misericórdia de Deus, libertou um povo que insistia em pecar contra o seu Deus. E um desses juízes é citado aqui indiretamente ou subjetivamente, que é Gideão. Gideão teve uma vitória poderosa e improvável sobre os midianitas. Com apenas 300 homens, Gideão e seu exército destruíram um exército muito mais forte, muito mais numeroso, muito mais aparelhado do que o povo de Deus, evidenciando que era o próprio Deus quem estava fazendo isso, quem estava dando a vitória ao seu povo. Porém, da mesma forma como Deus usou a mão poderosa, a sua mão poderosa com Gideão e os 300, depois Deus usou Davi, Salomão, e depois ainda os profetas.
E Deus permaneceu guiando o seu povo e vencendo batalhas pelo seu povo. E esse mesmo Deus dá essa visão ao profeta Isaías de que continuaria a vencer batalhas para o seu povo. Deus destruirá os assírios. Deus destruirá os babilônios. Deus destruirá os persas. E Deus dará fim à guerra. Deus fará isso. Deus muda as nossas vidas. É Ele quem põe fim às guerras dentro do nosso coração. É Deus quem faz isso. E Deus faz isso poderosamente através da regeneração. Deus nos gera de novo. Ele nos faz nascer de novo. Deus é quem transforma as derrotas em propósito. Deus faz das tragédias um meio para cumprir os seus propósitos. E apesar de pensarmos algumas vezes que parece que as coisas estão indo de mal a pior, que Satanás é forte, o nosso Deus é que é forte. É o nosso Deus é que é forte, que é um Deus forte. E Ele quem governa as nações e as sustenta por sua palavra poderosa. E o reflexo imediato disso em nossas vidas deveria ser a confiança de que não importa o que aconteça, Deus irá triunfar no final. Não importa o que aconteça em nossas vidas, Deus irá triunfar no final. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então, Ele é Deus forte e nós podemos confiar nele. Mas Ele também é o Pai eterno. É esse Deus que governa sobre tempos criados e tempos não criados. O nosso Deus governa sobre o presente e sobre o futuro. Isso diz muito. Isso diz muito. Deus governa sobre as coisas que estão acontecendo e sobre o que ainda vai acontecer. E isso é maravilhoso e deveria nos tranquilizar. Por quê? Pensem sobre a pior coisa que poderia acontecer com você. Qual é a pior coisa que poderia lhe acontecer? A pior coisa que poderia acontecer com você, talvez seria morrer. Mas essa também é a melhor coisa que pode acontecer com você. Por quê? Porque você vai encontrar o seu Criador, face a face. Você vai ver Deus. Você irá ver o Senhor. O nosso pouco tempo nessa terra não é nada comparado à eternidade. Nada. E eu não estou querendo botar medo em você, mas não é nada comparado à eternidade. Ao olharmos o Senhor, ao vermos Ele face a face, ao vivermos ao lado dEle. O tempo que nós passamos aqui não é nada, meus irmãos, porque Ele é o Pai eterno. Mas Ele também é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Vejam que o nosso Salvador, Ele é um Deus poderoso, capaz de derrotar os seus inimigos e ao mesmo tempo, Ele promove paz. Isso significa que Ele vence os seus inimigos, promovendo a paz. E esse príncipe, ele é capaz de trazer verdadeira paz. Ele traz verdadeira paz, ele promove a paz entre os homens, ele promove a paz entre as nações, e ele promove a paz entre Deus e os homens. Esse menino é o príncipe da paz porque ele promove a paz entre Deus e os homens, porque os homens estão em guerra contra Deus.
Ele é o príncipe da paz. Esse menino, a pessoa do Natal, é capaz de religar o Deus criador do céu e da terra com as criaturas que se afastaram de Deus, que se afastaram do seu próprio Criador, por vontade própria e por seus próprios pecados. O príncipe da paz veio reconciliar perfeitamente o homem com Deus, sendo ele mesmo o sacrifício de paz. Ele mesmo é o sacrifício que traz a paz. E por fim, meus irmãos, versículo 7, termina dizendo assim: Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, o seu reinado, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meus irmãos, nessa manhã, nos restam duas opções diante do conhecimento desse menino, da pessoa do Natal. Opção número 1, você pode ser indiferente a tudo que você ouviu nessa manhã. Nós podemos ouvir o que nós ouvimos sobre a pessoa do Natal e permanecermos indiferentes durante os próximos 10 dias que nos restam até o Natal. Nós podemos aprender sobre essa luz que brilhou nas trevas, que brilha nas trevas do nosso coração, e escolhermos não compartilhar ela com ninguém, com as pessoas que estão vivendo em trevas. Nós podemos fazer isso. Podemos nos tornar indiferentes. Por exemplo, nas festas de final de ano agora da sua empresa, nas festas de final de ano, as confraternizações que você é convidado para estar, você pode ir lá, ficar quieto, né? Ouvir as pessoas falarem sobre um próximo ano cheio de luz, e você sabe quem é a luz, e deixa assim, né? Você pode esconder a luz. Ou você pode, opção número 2, né? Você pode escolher ser sal da terra e luz desse mundo. E como é que eu faço isso, pastor? Eu falei das festas de Natal, e eu não estou dizendo para você estragar a festa da sua empresa, tá, gente? Eu não estou dizendo para você chegar lá, abrir sua Bíblia e começar a pregar, né? Não é isso. Mas se você tiver a oportunidade de escrever um e-mail para seus colegas e colocar um versículo e dizer que a verdadeira luz é Jesus, mas se você puder compartilhar da sua vida com um colega, se você puder orar por alguém, faça isso. Acenda esse holofote no rosto de pessoas que estão sedentas da luz, da verdadeira luz. Faça isso. Compartilhe. Se você puder orar por alguém, se você puder compartilhar com alguém desse Jesus maravilhoso. Ou no jantar, na sua família, na sua casa. Talvez você tenha filhos que não são crentes. E você tem uma oportunidade no Natal de apontar para Jesus. De apontar para a verdadeira luz. Talvez ele não escute você o ano todo, mas nesse dia ele vai parar para te ouvir. E você tem essa oportunidade diante de você, diante de seus familiares. Essa é a segunda opção, e eu espero que você escolha essa. Não deixe de ser luz para um mundo que anda em trevas. Torne a pessoa do Natal conhecida ao seu redor. Amém, meus irmãos?